em favor das nossas vidas. E também, ó Deus, pedimos a Ti, ó Pai, por cada um dos pedidos que aqui foram mencionados, que o Senhor possa receber, ó Deus, no seu trono da graça e esteja atendendo, Pai, cada um conforme a Tua vontade. Meu Deus, que cada um dos irmãos, ó Deus, que tiveram a oportunidade de compartilhar o seu pedido hoje, possa ser atendido, Senhor, a tempo, no momento do Senhor. Pedimos pelos enfermos, ó Deus, da nossa igreja, os irmãos que pedem, Senhor Deus, pela cura das enfermidades, como é o caso do irmão Eunício, Senhor, que está em tratamento, que o Senhor possa estar cuidando do teu filho, encaminhando todo o processo, que, ó Deus, seja descoberto o problema da saúde dele, e em breve, Senhor, ele esteja aqui conosco, louvando e glorificando o nome do Senhor. Abençoe também, ó Deus, a irmã Judenice, irmão Marcinho, que estão, ó Deus, acometidos por essa chikungunya. Esteja com a Lourdes, meu Deus, no tratamento da tua filha, abençoando o exame que ela precisa fazer e resultado também que ela precisa pegar. Deus dê sabedoria aos médicos, Senhor Jesus. Esteja também atendendo, ó Deus, o pedido da irmã Rejane, quando ela pede por aquela jovem, Senhor, que está em tratamento há tantos anos e agora precisa fazer uma cirurgia. Que o Senhor esteja abrindo portas, ó Deus, e abençoando ela, cuidando da tua filha. Também, ó Deus, esteja com a irmã Daniele, Pai, que está nesse momento em Vitória e fará uma nova consulta. Deus, que o Senhor possa estar cuidando ali, ó Deus, do tratamento dela, dando, ó Deus, forças a ela, também a sua mãe. Esteja abrindo portas, ó Deus, abençoando os médicos que vão estar ali cuidando da tua filha. Deus, esteja também abençoando Paola, aquela criancinha, filha da irmã Samira, e irmão Gilberto, que o Senhor esteja, Deus, cuidando deles, ó Pai, e abençoando todo o processo da cirurgia que aquela criança precisa fazer. E mais, ó Deus, abençoe cada um dos pedidos que foram aqui feitos, nós não lembramos todos, mas que o Senhor esteja atendendo cada um, ó Pai. Muito obrigada pelos irmãos nessa noite estarem aqui. Esteja nessa noite também falando através do teu servo pastor, orientando, ó Deus, e que as palavras, Senhor, que saiam da sua boca sejam inspiradas pelo Senhor. Muito obrigada por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar então a palavra ao pastor. Mas eu quero agradecer as orações dos irmãos. Estivemos ausentes esse fim de semana. Estivemos na primeira igreja batista lá em Canavieiras. E foi uma bênção lá, um encontro de casais no sábado, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel, que pregou aqui pela manhã e à noite. E próximo fim de semana, o irmão Agileu e a irmã Joélia estarão lá em Canavieiras. E que os irmãos também orem por eles, a viagem e o trabalho que será realizado lá. Então, foi um fim de semana muito abençoado, e a irmã Gidevane, com sua esposa Dinho, carinhosamente nos hospedou, e foi um trabalho bastante importante lá para as famílias, para os casais. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre criando os filhos nos caminhos de Deus, acompanhando a revista com as devocionais da família e também o PDF que muitos irmãos estão acessando, e esses ensinamentos também nós estamos aproveitando para os pequenos grupos multiplicadores. Então, durante o mês de maio tem sido uma bênção. Nós estamos liderando o grupo lá na Liberdade, eu e a Roseli, e tem sido uma experiência muito agradável estar com os irmãos nos pequenos grupos multiplicadores, estudando essas lições sobre a família. Então agora, meus irmãos, isso aí está no dia 21, criando os filhos nos caminhos de Deus. Desafio hoje, há uma grande busca, principalmente dos evangélicos. Isso já acontece na Europa, nos Estados Unidos também, chamado ensino domiciliar.
e já foi aprovado pela Câmara aqui no Brasil, está sendo encaminhado para o Senado, a oportunidade que a família vai ter para educar os seus filhos em casa. E isso para a família evangélica, eu creio que vai ser importante, porque o que nós estamos percebendo por aí, da educação no Brasil, tem sido mais política, mais ideológica, do que propriamente um conteúdo de ensino. Mas não tem sido fácil. Segundo alguns especialistas, no Congresso vai ser uma tarefa difícil. Só para os irmãos terem uma ideia, na Câmara foi uma votação apertada, a diferença de quase 20 e poucos votos. Então, os irmãos percebem que há uma briga política por trás disso aí. Mas isso significa dizer, meus irmãos, que criando os filhos nos caminhos de Deus, isso não compete às escolas, isso compete às famílias. E nós, como famílias, nós temos deixado a desejar em algum aspecto na educação dos nossos filhos. E nós vamos então estar caminhando nessa direção agora, nesse instante. O texto, meus irmãos, é Provérbios 22, 6. Esse texto é muito conhecido, porém ele gerou um conflito de tradução. E eu quero mostrar esses dois lados para os irmãos agora à noite. Segundo alguns estudiosos, meus irmãos, o versículo 6 não foi uma tradução mais exata, mas às vezes a tradução ela já vem com uma referência naquilo que se pretende ensinar. Então eu vou colocar o texto como está na tradução dos irmãos. Eu estou usando aí Almeida século 21 e depois a nova versão transformadora, que é praticamente a mesma coisa. Instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele, ou do caminho que foi instruído, do caminho que foi ensinado. Então o texto aí, meus irmãos, dá a ideia de uma promessa, de um princípio a ser seguido, onde cabe a tarefa aos pais. Aí depois nós vamos ver uma outra tradução possível. Vamos então para a nova versão transformadora. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. As duas traduções aqui e as outras traduções seguem o mesmo caminho, colocando então uma espécie de orientação, de promessa, de princípio, de desejo para orientar os filhos. E aqui está implícito o caminho do Senhor, e que eles vão estar sempre lembrando até a idade, a velhice chegar. Só que alguns estudiosos, analisando o texto de Provérbios 22, 6, perceberam que não se trata de uma promessa ou de um princípio, mas se trata de uma advertência. Aí já muda, mesmo. E agora, o texto que é uma possível tradução dos estudiosos: instrui ao menino, ou também o jovem, segundo o seu próprio caminho do menino ou jovem, nem mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Percebeu a diferença? Enquanto as outras traduções seguem uma questão de promessa, de princípio, essa tradução para os estudiosos do original hebraico aqui é uma advertência. Ou seja, se você deixar a criança, o jovem, o adolescente entregue o seu próprio caminho,
ele vai se enveredar e ele vai criar maus hábitos até chegar à idade do envelhecimento. Portanto, meus irmãos, o que nós precisamos é começar a observar essa advertência e acreditar na promessa que as outras traduções colocam. Então nós temos, dentro da nossa compreensão, uma promessa de você ensinar a criança nos caminhos do Senhor, e é por isso que aqui cabe aos pais, mas também tem uma advertência: se você deixar os seus filhos ao bel prazer, sem nenhuma orientação, isso vai gerar um problema muito sério. Então, meus irmãos, nesta noite nós temos 3 caminhos aí para a gente entender claramente o que nós precisamos aprender. Irmãos, a Bíblia acusa o sacerdote Eli e acusa Davi, foi o rei de Israel, uma questão de negligenciar a educação dos seus filhos. Deus, meus irmãos, envia profecia contra a família de Eli e contra a família de Davi. A negligência teve com os filhos. Então, por isso que essa possível tradução que os estudiosos colocam é uma advertência para a gente não deixar os nossos filhos ao bel prazer, ABC, deixar como está para ver como é que fica. Isso aí vai trazer consequências terríveis para a sua família. Então, a Bíblia vai chamar que Davi nunca repreendeu seu filho Adonias. E nós vamos encontrar Eli, que Eli não repreendeu seus filhos Ofni e Finéias, e trouxe consequências terríveis para as famílias. Então, quero, aproveitando esta noite, trazer essa advertência e, ao mesmo tempo, a promessa de você ensinar. Por isso, meus irmãos, que nós sempre estamos colocando, se nós queremos jovens, adultos, consagrados ao Senhor, nós precisamos investir nas crianças. Mas a igreja faz o papel dela, cabe aos pais fazer o deles. E aqui, às vezes, muitos pais estão deixando, não vou hoje não, e vai deixando. Tem pais que nem vêm e nem sequer traz os filhos. É uma advertência, meus irmãos. Instrui ao menino ou jovem segundo o seu próprio caminho. Se está no caminho errado, é necessário ensinar. É uma advertência. O caminho do menino ou jovem, nem mesmo quando deveria ser, não se desviará desse caminho que ele escolheu e os pais deixaram, não orientaram e não mostraram o caminho. Então vamos para as 3 questões importantes aqui. Primeiro, crianças precisam de pais. Parece que é óbvio, né? Crianças precisam de pais. Mas será que tem muitas crianças que têm pais ensinando? O problema não é ter pais, meus irmãos, para dar comida somente, para dar roupa. Então, crianças precisam de pais, é porque dentro de casa que as crianças vão aprender. E aqui está o segredo. E aí, nesse primeiro ponto aí, tem 2 questões aí. Pais são essenciais. E aqui, meus irmãos, que nós estamos vendo uma batalha enorme hoje. No momento que nós percebemos, meus irmãos, essa tentativa de destruir a família para tirar esse papel do pai, e agora pode estar aí no cartório 2 mães, 2 pais, e a criança vai crescendo sem uma referência desse papel essencial. Então, por isso, quando nós percebemos que uma advertência, não deixar o filho ao seu bel prazer, aí entra uma promessa que nós precisamos ensinar, e quando essa criança for ensinada, ela jamais vai desviar do caminho do Senhor. Ainda que os filhos estão afastados de Deus, mas eles vão lembrar, quando criança, o que eles aprenderam.
de bom, de formação na sua vida. Por isso que os pais são essenciais. Portanto, meus irmãos, não terceirize o seu papel, porque senão a consequência virá para a sua família. A educação, ela começa pelo exemplo e não pelas letras. Meus irmãos, a gente acha bonitinho quando as crianças começam a andar e a menina pega o sapato da mãe e o menino pega o tênis ou o sapato dos pais e começa a querer dar os passos, mostrando claramente que isso é o exemplo. E nós precisamos, meus irmãos, urgentemente começar a entender isso. Eu, como pai, será que eu tenho a minha convicção que eu sou essencial na identidade, na formação, na educação como exemplo para os meus filhos? E aí geralmente alguns começam a dizer, aonde foi que eu errei? O erro começa quando você não percebe de que tem uma promessa para você educar o seu filho, mas tem uma advertência para não deixar o seu filho ao bel prazer, deixar ele fazer o que bem entender. Meus irmãos, hoje nós estamos percebendo que muitos casais que não tiveram uma orientação bíblica sofrem muito com seus filhos por falta desse exemplo em que os pais são essenciais. Durante a pandemia, nós percebemos essa correria, abrir o que é essencial, o que não é essencial, e nós percebemos, meus irmãos, que essa figura do pai, ela é essencial dentro de casa. E às vezes os pais têm deixado essa tarefa para as mães. A mãe tem um papel, o pai tem um papel dele dentro do lar. E aí nós precisamos então tomar muito cuidado. Segundo passo aí, meus irmãos, crianças precisam de instrução, ensinar os princípios bíblicos. Então, quando a criança ela está aprendendo matemática, português, história, ela está tendo uma formação cultural, linguística, seu aprendizado de inteligência. Só que falta o aprendizado moral. E você não vai encontrar nenhum aprendizado moral fora dos ensinamentos da palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, que nós também cometemos erro. A instrução dos princípios bíblicos é que vão formar a personalidade dos nossos filhos. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos uma tarefa árdua. Não é apenas colocar o filho no mundo, mas o que eu vou deixar para este mundo a formação dos meus filhos. Alguém, de uma maneira muito crítica, zombou o propaganda. O que nós vamos deixar a natureza para os nossos filhos? E aí essa pessoa criticou. O que nós vamos deixar de filhos para a natureza? Porque às vezes estamos preocupados demais com o lixo, com isso, mas nós não ensinamos os nossos filhos a cuidarem da sua própria saúde. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar uma ecologia bíblica. Paulo disse que a natureza geme e nós gememos juntos. Nós vamos encontrar uma economia bíblica. A Bíblia diz que você precisa sentar e analisar primeiro o que você vai investir, o que você vai gastar. A Bíblia, meus irmãos, nós encontramos códigos morais de honrar pai e mãe, para que o marido ame a sua esposa, não tratar com violência doméstica. Então vamos encontrar tudo isso para ensinar os nossos filhos. Não, vamos encontrar também para que a esposa ela seja submissa, mas como cooperadora, não como escrava do homem. Então vamos encontrar tudo isso na Bíblia, os princípios bíblicos. E isso, meus irmãos, nós precisamos ensinar, que as crianças não vão
aprender lá fora, eles precisam aprender dentro. Ensinos práticos, meus irmãos, da vida cristã. E geralmente quando a gente pergunta, você não pode fazer isso. Aí a criança pergunta, não posso fazer por quê? E aí tem um ensinamento lá no capítulo 12 de Êxodo. Como deve celebrar a Páscoa? E o texto lá de Êxodo vai dizer assim, olha, quando os seus filhos perguntarem o que significa isso, vocês vão pegar essas crianças e vão ensinar detalhadamente o que aconteceu na Páscoa. Ensinamento. Então, meus irmãos, os judeus, eles pegavam algumas pedras, colocavam como monumentos, principalmente na travessia do Rio Jordão, com Josué. E assim nós vamos encontrar ensinamentos, deixando para a posteridade o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Eu quero que vocês abram, por favor, aí o Salmo 78. Vamos observar aí, meus irmãos, o que o texto está nos ensinando. Você que é pai, você que é mãe, precisam ler o Salmo 78. Olha só, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aí, versículo 5, meus irmãos. Ele decretou o estatuto para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecessem, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então ele porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Está vendo, meus irmãos? Olha só a sequência do versículo 8 aí. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Está dizendo para eu e você, para que ensinemos aos nossos filhos, para que eles não tenham a mesma atitude dos antepassados, de desleal, de espírito infiel, de coração obstinados e rebeldes. Portanto, meus irmãos, crianças precisam de instrução, de ensinamentos práticos da vida cristã. Sabe qual é a nossa reclamação? Não tem tempo. Mas se você analisar, você não tem tempo e às vezes perde tempo demais nas suas redes sociais. Você está trabalhando, mas você precisa reservar um tempo para o seu filho ou os seus filhos. E quando nós estamos no mês de maio, meus irmãos, querendo resgatar o culto doméstico, tem sido uma tarefa bastante árdua. Então nós estaremos saindo daqui agora do culto, e nós estaremos fazendo o culto doméstico que foi possível ontem nós viajamos. Então nós estamos fazendo culto de videochamada para os filhos que estão estudando fora. Nós precisamos, meus irmãos, estar compartilhando a palavra do Senhor, os ensinamentos da palavra, porque essas crianças precisam de instrução. Criança, adolescente e jovens. Terceiro, meus irmãos, caminhando para o final, crianças precisam de educação, conselho ou admoestação. Essas duas palavras aí, às vezes, ela pode criar um problema de entendimento.
Conselho, alguém já disse que se fosse bom, não se dava, vendia. Mas o conselho, meus irmãos, aqui é no sentido de terapia. Quando uma pessoa está indo para um psicólogo, ele está recebendo conselho como ele deve trabalhar sua mente, seus hábitos, sua maneira de ser. Só que esses profissionais eles estão recebendo, então se for bom, não daria, mas paga, né? Então está pagando pelos conselhos que recebe. Só que esse papel cabe aos pais, é de orientar, de aconselhar os seus filhos. A admoestação aqui, meus irmãos, seria de consertar o que está errado. Então você orienta o que fazer, mas você também está para corrigir o que está errado. Isso não é o papel do Estado, nem da sociedade, mas é um papel dentro de casa. E nós às vezes falhamos quanto a isso aí. Irmãos, agora nós vamos finalizar. Eu quero que você volte, por favor, Deuteronômio 6. Foi o texto que foi lido na devocional. Aí tem ensino, escola, e aí verso educação dos pais. Então aí você não pode confundir as coisas. Seu filho está na escola para aprender o que diz respeito a uma formação profissional. Mas a educação, quem precisa ensinar são os pais. E como era a educação então, meus irmãos, lá no antigo Israel? Eu quero que os irmãos abram aí Deuteronômio 6, versículo 7. Antes do versículo 7 está dizendo: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 4. Aí versículo 5, para você passar para o seu filho: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Preste bem atenção, meus irmãos, para você não ter um equívoco de entendimento. A palavra está dizendo para ouvir, isso é o chamado Shema, o Senhor nosso único Deus, monoteísmo, único Deus. Segundo, amar o Senhor e não utilizar o Senhor, porque tem muitos cultos aí, meus irmãos, que não tem declaração de amor ao Senhor nenhuma. É somente eu preciso ir ao culto para eu sentir bem, mas o culto não é para você sentir bem. Nós estamos ensinando nossos filhos errado. O culto, meus irmãos, é uma declaração de amor ao Senhor. Por isso que a orientação para os filhos é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Porque quando os nossos filhos amam ao Senhor, o que eles vão adquirir não vão se tornar o Senhor da vida deles. Nós estamos, meus irmãos, gerando uma geração que tem usado Deus e não amando Deus. É o chamado de geração mimimi. Há uma geração, meus irmãos, que não desenvolve esse amor a Deus. E aí nós estamos vivendo as tristezas, meus irmãos, de nossas igrejas. Porque nós, os pais, perdemos também essa postura de ensinar a amar o Senhor. Se eu não amo ao Senhor, eu só quero usá-lo, eu estou ensinando a mesma coisa aos filhos. Agora vamos no versículo 7. As crianças precisam de educação. Olha só como funcionava a questão do papel dos pais em casa. Ensine-as. O ensinamento só vem depois que você fez a declaração que Deus é único. O ensinamento só vem depois que você declarou que ama o Senhor. Aí você vai ensinar. Você não pode ensinar o que você não acredita. Isso vai ser hipocrisia. Filhos que olham para os pais e os pais são hipócritas. Aí isso aqui é um perigo, meus irmãos.
está ouvindo uma coisa bonita, mas a prática é outra. Ensine-as com persistência. Meus irmãos, às vezes nós estamos mandando os filhos para a igreja e os pais não vêm, não tem essa persistência, tem persistência em todas as outras áreas, mas na educação cristã dos filhos não tem. Ensine com persistência a seus filhos, converse sobre elas ou todas as palavras do Senhor a ser colocado no coração, converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Isso significa, meus irmãos, que é um ensinamento contínuo. E na educação de Israel, de 0 até 3 anos, era o papel da mulher, da mãe. De 3 anos até os 12 anos, era o papel do pai. Percebeu agora aí? Por isso, quando Jesus está com 12 anos, Jesus então estava no meio dos doutores. Sabe por quê? Porque ele foi ensinado. Isso é chamado de Bar Mitzvah. É o filho do mandamento, o filho da lei. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele começa a citar o Antigo Testamento, é porque para o filho de um judeu, ao chegar aos 12 anos, já tinha essa palavra, a lei toda na mente. Decorava, memorizava. É por isso que era ensinado no caminhar, no levantar, ao dormir. É porque essas crianças estavam pensando na palavra. O que nós estamos fazendo hoje? Alguns psiquiatras, meus irmãos, nos Estados Unidos e outros países, estão chegando à conclusão que a gente já sabia, de que o uso do celular, do computador, já tem se tornado uma espécie de vício considerado como se fosse uma droga ou álcool ou qualquer outra droga que a mente, o cérebro, começa a tornar dependente. Quando você começa a colocar a palavra na mente, meus irmãos, isso está formatando a mente para amar a Deus, para compreender que Deus é bom e que Deus, Ele é a nossa provisão, que Deus, Ele é a nossa esperança. Mas se eu não ensino, como é que as crianças vão aprender? Finalizo, portanto, meus irmãos, agora o versículo 8. Agora aqui o texto é mais direto, mais incisivo. Pegue essa palavra que você está ensinando em casa, quando estiver andando, quando deitar e quando levantar, amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Ou seja, aonde eu visualizar dentro de casa vai ter o versículo bíblico com a palavra. Meus irmãos, quando está dizendo amarras, é porque tinha umas tiras de couro que tinham os versículos. E as crianças andavam com essas tiras de couro. E tinha uma caixinha, meus irmãos, na testa. Quando abria essa caixinha da testa, saía os textos da palavra. Isso é amarrar no braço as fitas com os versículos da palavra, principalmente o Shema, e essa caixinha chamada de filactério. Colocava o texto na testa. Você sabe por que na testa, né? É porque o que vai definir a nossa vida não são os nossos pés, é a nossa mente. A mente cheia de Deus, por isso Paulo vai dizer: tudo que for verdadeiro, tudo que for puro, tudo que for amável, nisso pensai. Pensai nas coisas que são do alto. Mente sã, corpo sã.
Nossos filhos estão mentalmente doentes, porque nós estamos enchendo a mente dos nossos filhos com o lixo dessa cultura, esquecendo de encher a mente de Deus. Portanto, meus irmãos, aqui vocês estão percebendo que criar os filhos no caminho de Deus não é uma tarefa tão fácil, tão simples, porque exige persistência. Requer que você esteja fazendo o melhor para que seu filho, sua filha, seja um homem e uma mulher temente a Deus nessa sociedade corrompida. Se nós queremos, meus irmãos, uma geração diferente, nós precisamos fazer o nosso papel em casa. Então, por isso, nós precisamos ensinar o caminho do Senhor. Vamos convidar Natalinho, ela vai louvar o Senhor. Nesta noite, estamos caminhando para o final.
bênção, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar? Que Deus continue abençoando você e a sua família. E no próximo domingo nós estamos juntos aqui pela manhã, tomando um café juntos, tendo um momento de bate-papo, de comunhão, fortalecer os vínculos da nossa família cristã e da nossa família também de sangue, onde nós estaremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esta noite, a oportunidade que temos para estar orando, intercedendo, estudando a Tua Palavra, os desafios que são colocados diante de nós. Temos, ó Deus, sido desafiados durante todo o mês de maio, para que a nossa família de fato seja uma criação de Deus. E essa criação de Deus tem mandamentos claros, orientações claras, e às vezes, ó Deus, nós não temos seguido aos preceitos, mandamentos, estatutos da Tua Palavra. Nos ajude a voltar, dar um passo atrás e começar de novo, para que nós sejamos, ó Deus, influenciadores na vida dos nossos filhos, de nossas filhas. Lembramos ainda, ó Deus, assim como o Senhor curou, cuidou de muitas pessoas enfermas, bastava apenas a palavra do Senhor na vida das pessoas, as pessoas eram curadas. Colocamos diante do Senhor irmãos e irmãs que têm passado pelos momentos difíceis, complicados da saúde. O irmão Renan, coloque as tuas mãos restauradoras, milagrosas sobre a vida do teu servo, assim também na vida do irmão Leonício, a irmã Daniele, essa jovem que foi para São Paulo em busca de tratamento, tantos outros casos, ó Deus, que precisa de um milagre, e que o Senhor, com a tua graça, bondade sobre nós, esteja agindo de uma maneira poderosa, porque a tua palavra nos orienta de que o Senhor carregou sobre si todas as nossas enfermidades. E nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelo teu cuidado. Continue cuidando de nossas famílias, porque nós temos vivido dias maus, mas o Senhor está nos protegendo sempre. Em nome precioso de Jesus que oramos agora para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Oração silenciosa, e assim nós estamos pedindo o culto desta noite.